Então hoje nós estamos com o culto um pouco diferente. Geralmente nós não temos esse formato, mas hoje é algo que Deus colocou no nosso coração para estar iniciando o trabalho com mulheres no ano de 2025. Então a primeira coisa que eu quero explicar para as irmãs, que hoje a dinâmica será um pouquinho diferente. Nós vamos começar com os louvores e depois, em seguida dos louvores, nós vamos ter alguns testemunhos aqui, já conversado com as pessoas, que talvez vai falar muito ao seu coração. Depois dos testemunhos, nós vamos, como mulheres fortalecidas em Deus, nós vamos fazer momentos de clamores com a intercessão. Então, nessa noite, nós estamos aqui para receber o elixir da vida, que é a oração, o clamor e a entrega. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então eu quero também explicar para vocês que nós não vamos interromper o culto para fazer momento de dízimos e ofertas. E como todas as vezes vocês trazem dízimo, oferta para a casa de Deus, o gasofilácio vai ficar aqui do lado, aberto para qualquer momento do culto, você fazer a sua oferta, se assim Deus colocar no seu coração. Mas nós vamos para os clamores, para os louvores, e vamos agora, juntas, eu peço que vocês fiquem em pé, para nós adorarmos o Senhor, com toda a entrega que há no nosso coração, e pedindo para o Senhor, Senhor, fala comigo nessa noite. Eu vou cantar a Ti, eu vou Te adorar, mas eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso, Senhor, colocar o meu ouvido bem pertinho da Sua boca, e receber do Senhor a paz que eu preciso, a vida que eu preciso, Pai, e a alegria, no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor? Louvado seja Deus. Nos entregamos a Ti, amado meu. Nos rendemos a Ti, com os nossos corações sedentos. Tu és a fonte de água viva. Tu és a fonte que nos traz refrigério, Deus. Nos rendemos a Ti, sacia nossa sede com a Tua presença. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. E dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Declare: Tu és Jesus, por quem a minha alma esperou. A fonte inesgotável, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede
sede, lava o meu interior. E eu quero fluir em tuas águas. Diga, eu quero. E eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Vamos levantar as nossas mãos e declarar: eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, nós queremos. E eu quero beber da tua fonte, fonte. Tu és, porque diga isso a Ele, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és aquele que nos encontrou, aquele que nos achou em meio a tantos outros. Tu és aquele que nos amou, nosso Salvador. Você pode se lembrar daquele momento em que o Senhor te encontrou e você nunca mais foi a mesma. Eu me lembro, sim, quando o Senhor me encontrou. Diga isso a Ele: como me esquecerei da tua doce voz, Senhor, da tua doce presença, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou e espera todos os dias, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Mais uma vez, tu és a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, Jesus. Tu és santo, santo, santo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, de tudo. Cante isso. Pois tudo vem de ti e tudo é para
nossa adoração, dia e noite. Declare isso, dia e noite. Suba a ti, Deus, suba a ti, Senhor. Te exaltamos nesse lugar. Te exaltamos, ó Senhor. Você pode levantar as suas mãos e declarar com toda a sua força: nós te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, te exaltamos. Com os anjos do céu, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Entregue a sua adoração a Ele, tu és digno. Tu és digno de tudo, tudo que há em nós, Senhor, é teu, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Em uma só voz declare: tu és digno de tudo, de toda honra, de toda glória. Tu és digno, tua presença é real, Senhor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tua é a glória. Vamos aplaudir nosso amado Jesus nessa noite, essa presença tão doce, tão sublime do Senhor Jesus neste lugar, nos corações. Pode se assentar, minha querida. Nós vamos dar início aos testemunhos, que eu creio que vai fortalecer muito a nossa fé, ainda mais. Em nome de Jesus, eu já quero abençoar as irmãs que vão estar no testemunho, pedir que o Senhor derrame graça, sabedoria, e que o Senhor também derrame nos nossos corações a porta do coração aberta para sentar a presença de Deus. Amém? Boa noite, irmãs. A graça e a paz do Senhor sobre a vida de cada uma de vocês. Escutando o louvor agora, eu fiz uma volta lá para o início da minha conversão. Aquela saudade gostosa, daqueles tempos que não foram tão fáceis, mas que eu fui muito fortalecida pelo Senhor. Foi um tempo muito precioso. Hoje eu vou contar um testemunho sobre a conversão do meu marido. As bênçãos, nossa, né? Ah, desculpa, eu não me apresentei. Tem bastante visitante hoje, né? Meu nome é Genevivian. Eu sou líder aqui do Ministério Infantil da igreja, tá? Eu sou casada vou fazer 23 anos de casada. E quando eu me converti, eu estava casada há 9 anos. Naquela época, nós éramos católicos, né? A minha menina mais velha tinha 7 anos, a Cibele está ali hoje com 21. Né, Si, dá um tchauzinho. Bem tchauzinho mesmo, hein, Cibele? E o meu menino mais novo estava com 2 aninhos, hoje ele está com 15.
quando eu comecei a ir na igreja, assim, no começo, o meu marido, ele não levou muito a sério. Que ele falou assim, ela tá indo, tudo bem, né? Mas conforme eu fui conhecendo o Senhor, eu fui me apaixonando de um jeito. Porque eu achava que eu conhecia, mas o dia que eu vi Deus falar comigo, entregar uma palavra, eu falei, esse Jesus eu não conheço, esse eu quero conhecer. E eu fiquei com muita sede de Deus. E conforme o tempo foi passando, eu não conseguia perder os cultos. Eu tinha muita sede de Deus, eu não conseguia, eu queria muito ir. E ele foi vendo que foi ficando sério. E a família também começou a perceber. E foi quando começou aí os ataques, a perseguição, né? Umas pessoas criticavam, falavam na cabeça dele. A mãe dele também, muito católica, falava. E sempre, ele foi um filho muito obediente, ele sempre foi muito obediente. Então, assim, o que os pais pensavam tinha muita importância para ele. Um primo dele chegou assim a ligar pro meu sogro e para minha sogra, falar um monte. Ligou para mim, falou um monte para mim. Esse primo dele não gosta da gente mais. Ele não tem mais amizade com a gente, porque nós não somos evangélicos hoje. Então, assim, foi bem forte, assim, né? Mas mesmo assim, eu permaneci. Porque toda vez que eu me ajoelhava em oração, toda vez que eu buscava o Senhor na intimidade, Ele me fortalecia muito. E quando a luta estava muito difícil, porque não era fácil, vocês imaginam, irmãs, eu também estava me convertendo. Então, você imagina, para segurar a Evinha também não era fácil, né? Quando chegava em casa e ele queria brigar comigo. Então, assim, eu busquei muita ajuda em oração na igreja, né, pastora? As pastoras aqui. Busquei muita ajuda na igreja em oração. Muita ajuda mesmo. Eu lia muito a palavra de Deus. Isso tudo ia me fortalecendo demais. E a oração, ela move o céu, ela move o coração de Deus, né? Outra coisa que me fortaleceu muito, irmãs, foi as promessas do Senhor. Quando a batalha era muito grande, e o inimigo fazia eu pensar que era impossível, eu lembrava, não, eu tenho uma palavra de Deus sobre a vida do meu marido, eu fico com essa palavra. Eu nunca deixei de confiar no que Deus me entregava. Eu confiava e eu confio. Se Deus tem uma palavra sobre a minha vida ou a vida de qualquer um dos meus, eu creio. Então, por mais difícil que seja a adversidade, quando a gente está debaixo de uma palavra de Deus, o nosso coração, ele descansa no Senhor. Ele é fortalecido no Senhor. Irmãs, foram tempos difíceis. Tempos difíceis mesmo. É que não dá para contar detalhes, que a gente tem tempo, mas teve momentos dele me proibir de ir para a igreja. Teve momentos dele me proibir de levar meus filhos. Teve outros momentos dele não poder ver a Bíblia aberta em casa, porque eu lia muito a Bíblia. Eu estava assim, apaixonada, mas apaixonada. Eu comia aquela Bíblia. Então, quando eu escutava o portão, as crianças ficavam até de vigília, assim, cuidando para mim. Quando ele abria o portão, eu corria esconder a palavra de Deus, porque senão ele mudava. Então, foram tempos muito difíceis. As poucas vezes que ele ia comigo no culto, era só para roubar minha comunhão. Era só para roubar minha comunhão, gente. Daí terminava o culto, o homem estava lá na cantina comendo, né? E só ia para brigar comigo, sério. Mas para a honra e glória do Senhor, eu paguei muito preço de oração, campanhas nas madrugadas. Eu investi numa cadeira, a igreja estava com uma campanha de troca de cadeira, e eu comprei a cadeira do meu marido. E todo cultinho eu profetizava o meu marido aqui, ó, sentadinho. Sentada do meu lado, irmãs. Outra coisa também, eu declarava, não fala que nós somos duas carnes e um só espírito? Eu falava, já que nós somos duas carnes e um só espírito, Senhor, então eu declaro que no nome do meu marido, que eu sou salvo em Cristo Jesus, que eu te aceito, Senhor. Eu declarava, ele acordava no meio da noite, irmãs, só com o meu dedão assim, passando óleo ungido nele de orar. Eu orava nas portas, na janela, eu usava todas as armas que o Senhor me dava. E para a graça de Deus, hoje, meu marido é batizado, minha família toda é batizada. E tudo que o Senhor me falou, eu vejo acontecer na minha vida.
ele gosta muito de ler. Eu falava, Senhor, como que pode? Uma pessoa que não pode ver um pedaço de jornal no chão, cata para ler, não lê tua palavra. Eu não aguento isso, Deus. Como que pode? Meninas, hoje, onde ele tá com a palavra lendo. Às vezes ele some no depósito, eu vou olhar, ele está lá no fundinho, com a Bíblia dele aberta, cheia de anotação, lendo a palavra. Está em casa, eu olho ele catando uma Bíblia minha, depois cata outra porque não entendeu. Sabe assim? Então assim, vale a pena. Foram 6 anos de espera. 6 anos que o Senhor trabalhou no meu coração, me lapidando, me usando como testemunho dentro da minha casa, porque durante esse tempo eu fui muito aconselhada. Eu precisei ser muito aconselhada para matar a Evinha, né? Para aprender a viver conforme a palavra de Deus e ser submissa também. E Deus me ensinou, foi trabalhando em mim, foi moldando a minha vida. E as orações também fizeram com que o meu sogro um dia chegasse nele e falasse para ele assim: olha, não importa em qual religião você vá, mas é muito importante vocês criarem os filhos de vocês dentro da igreja. Olha, gente, o meu sogro falou isso. Mal sabia ele que Deus estava usando ele aquele dia para libertar o meu marido, para ele seguir, para abençoar o meu marido, para ele seguir o caminho dele. E foi isso que aconteceu. E hoje, irmãs, valeu muito a pena. Meu marido é um homem de Deus, um grande exemplo, um ótimo pai, foi um ótimo filho, é um homem trabalhador, mas principalmente temente a Deus. Amém? Boa noite, meu nome é Verônica. A pastora me convidou durante a semana para trazer um testemunho de 8 anos atrás. Eu estava nessa semana pensando exatamente a data. É um testemunho de cura, né? Então, há 8 anos atrás, eu fui diagnosticada com nódulo na tireoide e deu BRADS 3, né, cancerígeno. Então, eu tive que ser operada com rapidez, mas teve um processo, né, que 2 meses antes de eu descobrir esse nódulo, eu saí do meu emprego. Eu trabalhava e o secretário da cidade que eu trabalhava, ele saiu e eu era a cargo desse secretário e eu automaticamente perdi o meu emprego. E foi um deserto muito difícil e logo depois veio o nódulo. Então imagina todos os meus questionamentos. Eu tinha plano de saúde e depois, há 2 meses depois, eu descobri o nódulo sem plano de saúde. Então foi bem difícil, nossa, e agora, né? Só que Deus foi abrindo as portas, eu consegui em 2 meses e meio fazer a cirurgia. Não precisei fazer nem químio, nem rádio. Hoje eu faço manutenção desse nódulo, que ele só tirou parte, né, da tireoide. Então, 1 vez por ano eu faço ultrassom, faço os exames sanguíneos e graças a Deus nunca mais voltou nada, né? Faço a manutenção, né? Com todas as mulheres e homens que passam por uma situação dessa, a gente tem que só monitorar. Então, eu sou muito grata a Deus sobre essa cura que o Senhor me deu no meio de um deserto. Eu fiquei nessa época 6 meses sem trabalhar e veio a cirurgia. 1 semana antes de ir para a cirurgia, o Senhor abriu as portas de emprego. Eu fui para a cirurgia empregada, com carteira assinada, para montar uma policlínica, né, de uma rede de saúde. Não entendi nada e muito menos, porque o dono era extremamente milionário, bem difícil de lidar. E eu lembro que o contador falou: nossa, eu não estou entendendo que ele está te contratando e você vai ficar 1 mês. 1 mês. E eu recebi, então eu fui para a cirurgia empregada, e recebi, fiz o meu tratamento. Ele: não, eu te espero e já vou te contratar. Então, assim, como Deus surpreendeu. E pastora, complementando, né, desse lugar que eu saí há 8 anos atrás, hoje eu retorno para a mesma secretaria, com um cargo de muita honra, um desafio muito grande,
né? Vou trabalhar aqui na Secretaria do Município de Londrina, numa diretoria, que é a diretoria que tem que diminuir a fila dos exames e cirurgias. Eu acho que tá bem na mídia aí. Eu peço as orações de vocês, porque são, né, um desafio muito grande. Mas eu pensando assim, como Deus ele muda a história, como Deus ele sustenta. Então assim, o que eu quero passar para vocês, a gente vai passar muitos desertos, a gente não está alheio, em alguns desertos, algumas provas, mas como a Genevieve falou, eu também cria na promessa do Senhor, eu cria no cuidado do Senhor, realmente igual Abacuque, né? Pode a figueira não florescer, né? Mas ali o Senhor sustenta. Então Ele enviou pessoas para me ajudar em várias situações nesse momento, como Ele me enviou em outros momentos, sempre me segurando. Então isso que eu quero passar para vocês. Com Deus sempre vai ser possível passar qualquer situação, qualquer, falta de dinheiro, doença, desemprego, porque Ele faz muito mais. E hoje, pastor, eu lembrei disso, eu falei, nossa, 8 anos atrás, e voltar por esse ambiente, ainda assumindo, eu era assessora na época, né, e agora eu voltei como diretora desse setor muito, muito importante, estratégico dentro da Secretaria do Município. Então, eu quero agradecer a Deus pela cura, pelo renovo, pelo milagre, pelo sustento e pela sorte que Ele mudou na minha vida. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus na nossa vida. Para quem não me conhece, eu sou mãe da pastora Adriana, meu nome é Luísa, sou mãe da pastora Adriana, e eu venho aqui para dar um testemunho também da minha vida. Não sei se eu vou conseguir falar, mas vou tentar. O Senhor Jesus sempre está no controle de cada passo que nós damos, de cada passo. E eu sofri em 2020, no início de 2020, para ser bem precisa, dia 10 de janeiro de 2020, estava no meu ateliê, aqui como todas as irmãs, não todas, mas a maioria sabe que eu tenho um ateliê de reforma de costura. E trabalhando nesse ateliê, eu vim ter um esquecimento, uma tristeza, uma coisa que eu não lembrava do nome dos filhos, eu não lembrava do nome de ninguém, dos vizinhos, de ninguém. De repente eu fui levada para o hospital, fiquei 4 dias internada, com um quadro de AVC. Mas eu creio que Jesus estava ali naquele hospital, que Deus me curou ali. Amém. E eu fui levada para lá com esse quadro de AVC. 4 dias depois eu estava de volta, com tanta felicidade que eu ia voltar para o meu ateliê, só que não foi bem assim. A hora que eu entrei no ateliê, eu senti um desespero, eu não queria ver ninguém, eu não queria ver cliente, eu não queria ver minhas netas, não queria ver filho, não queria ver ninguém. Foi uma coisa muito triste, mas muito triste. Com menos de 20 dias, eu pesava 68 quilos, eu passei a pesar 50 quilos, menos de 50 quilos. Eu fiquei, bem dizer, pele e osso, que quem me conhece, as irmãs dessa igreja, em primeiro lugar, eu agradeço o meu Deus que me curou de verdade. Eu sei, através dessas minhas irmãs dessa igreja, a minha filha como pastora, e não vou nem citar o nome de todas, porque é muita gente. Eu sei que as orações delas na madrugada, enquanto eu não tinha força para orar, eu não tinha força para comer, eu não queria ver ninguém, eu não queria passear, eu não queria vida, eu queria acabar com a minha vida. Mas Jesus veio, através da oração delas, de todas elas, Jesus veio e me curou. Eu estou aqui, assim como eu recebi essa graça e essa cura, eu tenho certeza que qualquer uma de vocês que tiver com ansiedade, com o sintoma de síndrome do pânico, que foi o que me deu, um quadro
quadro de depressão. Ele me curou, Ele vai curar qualquer uma de vocês, porque Ele está aqui nessa igreja agora, na casa de vocês, no trabalho, aonde vocês estiverem. O Senhor Jesus está no controle de tudo. Ele conhece o coração de cada filho dele. E muito obrigada, Jesus, mais uma vez, por eu estar aqui, podendo contar meu testemunho e viva, porque o Senhor me curou. Obrigada, Jesus, obrigada. Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Eu me chamo Adriele, acho que a maioria já me conhece. Eu participo do Ministério de Intercessão. E que lindo ver os testemunhos, né? O meu testemunho é assim: faz 2 anos que eu vim passando por um tempo de perda. Acho que todo mundo passa por situações assim, né? Há 2 anos atrás, nós descobrimos uma doença do meu pai em 1 mês. Uma pessoa saudável, alegre. Em 1 mês nós descobrimos um câncer. Né? Um câncer de próstata que tem cura. E o Senhor falou comigo: filha, entrega, porque eu tenho um propósito nisso. E o Senhor usou a vida da Verônica. E eu fui fortalecida na força do poder, como está em Efésios. Mas aquilo gritava a minha alma. Eu falava: Senhor, eu sou intercessora. Eu oro por cura, eu oro por milagres. Eu conheço o Senhor. E como que o Senhor não vai curar o meu pai? Porque quando a gente intercede pela vida do outro, a gente crê que Deus pode fazer todas as coisas. E quando é com a gente, algumas situações mudam. E o Senhor falou: entrega. E eu entreguei. Porque na minha cabeça, eu sempre tive assim, quando eu fui para a presença de Jesus, porque o Senhor sempre cuidou de mim, de pequenininha. Foi eu que ganhei minha família para o Senhor. Eu penso, se o Senhor é comigo, Ele está na frente de tudo. Ele é o dono dos meus dias. Eu entrego a minha vida ao Senhor e o mais o Senhor fará. Então a vida do meu pai é do Senhor. Mas não era fácil. Assim o Senhor fez, recolheu, e ia começar um novo tempo. A minha mãe, aquele casamento lindo, aquela pessoa que era totalmente dependente do meu pai, adoeceu. 56 anos, trabalhando. Do dia para a noite, começou a mudar. Veio um diagnóstico de uma doença degenerativa que regride, uma síndrome rara, que eu nunca nem tinha escutado falar. E descobri que minha mãe estava doente. E o médico disse para mim assim: não tem cura. Aproveita a tua mãe. E eu falei: Senhor, o Senhor tirou meu pai? E isso já tinha acontecido umas outras coisas que já tinha sido tirado, que não deu nem tempo de eu chorar o luto. E como que o Senhor vai fazer isso com a minha mãe? Falei pro médico: eu sou mulher de oração, Deus vai curar a minha mãe. Ele falou: mas pelo diagnóstico do médico, ela tem 6 meses. Aproveita e organiza tudo que você precisa organizar. Saí de lá: Senhor, está nas tuas mãos. E começou o processo. Vai para o médico, volta do médico, cuida, regride igual uma criança, mudou. Pensa no vendaval, como já passaram. Foi tirando, foi aquele vento, e eu falava: Senhor, como é que vai ser? Só que nesse tempo, eu conhecia Deus com uma intimidade que eu nunca tinha conhecido. Eu sou adoradora, como todas vocês, nós adoramos. Mas adorar no tempo difícil, adorar quando tudo diz que não é fácil. Quando vem o diagnóstico, quando mexe na tua vida financeira inteira, que você fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu quero dizer que esse tempo foi aonde eu conheci a palavra de Deus. Porque a oração, a gente sabe que tem a oração, a gente ora, a gente pede pro outro orar. A adoração, a gente coloca o louvor, adora. Mas a palavra não é fácil de ler. Porque a gente começa a ler e aí você não entende, desanima. Mas nesse tempo foi quando eu mergulhei na palavra. Salmo 27. Ainda que meu pai e minha mãe me deixem, o Senhor nunca me deixará.
Não temas, eu sou contigo. Eu te tomo pela mão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e a palavra vinha ecoando na minha vida. E o Senhor recolheu minha mãe. E aí eu falava, Senhor, o que vai ser de mim? Sou eu e a minha filha. E o Senhor falava, eu sou o teu pai. Aquele que cuida, aquele que provê, aquele que não desampara. Você não entregou a sua vida? E assim foi. Eu entrava naquele apartamento, muitas vezes eu falava, meu Deus, a minha alma está gritando, eu não tenho vontade de orar. Mas eu abria a palavra e as palavras saltavam, porque é a voz do Senhor a palavra. E eu não estou dizendo isso para vocês falarem, que dó, meu Deus, coitada, quanta coisa ruim. Porque parece que é muita coisa ruim. Mas quando nós temos o Senhor, nós vamos passar por provações, nós vamos passar pelo processo, nós vamos passar pela dor, porque a palavra fala que a gente vai ter aflição, mas ter o bom ânimo, porque Ele venceu. E uma coisa que o Senhor ministrava no meu coração todas as vezes que eu entrava naquele hospital, pode crer, porque eu estou no teu amanhã. Eu sou aquele que vive hoje e para sempre. E é nisso que eu creio. Porque quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, nós temos que crer que tudo é dele. A nossa casa, a nossa família, as nossas dores. E eu estou falando de um luto que não é fácil. Mas tem pessoas aqui que já perdeu filhos, que já perdeu maridos. Porque o luto, ele vem de várias formas. E nós não devemos se entregar, porque nós temos o fôlego de vida que o Senhor nos dá toda manhã. E Ele nos toma pela mão, dizendo, não temas, eu estou com vocês. Então a angústia, a opressão, o medo, o desespero, ela vai vir. Mas quem é maior? Jesus, porque Ele venceu. Ele pagou o preço por mim, Ele pagou o preço por vocês. E Ele está vivo. E os nossos dias estão na palma das mãos do Senhor. E aquilo que o Senhor recolheu, porque nós não vamos entender, mas um dia nós vamos encontrar, para a glória do Senhor. Amém? Eu te convido a levantar, para a gente orar junto. Eu não conheço a dor do teu coração, eu não sei o luto que você está passando, de um sonho, às vezes de um aborto, mas o Senhor conhece. E nós queremos entregar diante do Senhor agora. Seja livre. Seja livre agora dos pesos. É você e o bom Pai. Entrega aquilo que você não deixa Ele acessar. Entrega aquilo que está escondido lá, sabe, escuro. Deixa trazer a luz. Vai entregando agora. Vai entregando o medo, a tristeza, a frustração, a decepção. Vai entregando agora. Vai colocando no altar do Senhor. E se você não passou por nada disso, glória a Deus. Mas se você conhece alguém que passou, interceda por a vida dessa pessoa. Ore, clame ao Senhor. O Senhor nos fez para ser livre. Ele é o bom Pai e Ele está aqui. Vamos clamar? Pai querido e amado, aqui nós estamos, Senhor. E eu peço a Tua ajuda, Espírito Santo, que é o intercessor. Toca sobre a minha vida e a vida de cada uma que está aqui, porque o Senhor trouxe a dedo. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece as entranhas. O Senhor sabe o que cada uma precisa. Começa a trazer a luz agora. Começa a trazer a luz, traz à mente, Senhor, toda a bagagem emocional, toda a dor, toda a tristeza, toda a ansiedade, toda a depressão, em nome de Jesus. Nós mandamos embora agora. Nós mandamos embora as noites mal dormidas. Nós queremos declarar que em paz nós deitamos e nós podemos descansar. Que todo peso, todo fardo vai tirando, Senhor, agora. No nome de Jesus, venha derramando um bálsamo de cura. Assim como o Senhor me visitava nas madrugadas. Assim como o Senhor trouxe a Tua palavra, trazendo alívio, fortalecendo a minha vida, papai. Eu clamo por cada uma, que sejam fortalecidas na força do Teu poder. Que seja agora tocada, Senhor Jesus, e liberta pelo nome de Jesus, que há poder. Há poder no Teu nome para dissipar todo o poder das trevas, das cadeias que estavam amarrando, Senhor, as emoções. Pai, os sentimentos de culpa, Senhor, os sentimentos de dor, de saudade, de desamparo, de solidão. No nome
nome do Senhor Jesus, nós entregamos agora e revogamos, declarando que o Jesus é a esperança sobre nós, que o Senhor é o dono dos nossos dias, que o Senhor é o nosso consumidor, autor da nossa fé, aquele que escreve novas histórias, aquele que faz coisas novas todos os dias na nossa vida, aquele que opera milagres, prodígios, maravilhas, aquele que nos fortalece a cada manhã, fortalece cada mulher aqui, Senhor, da cabeça à planta dos pés, reveste elas com o teu escudo, no teu esconderijo e com a tua alegria que é a nossa força. Assim nós oramos, papai, entregando diante do Senhor. Tudo é para ti, Senhor. Tudo é para ti. Em nome de Jesus. Amém. Amadas, nós clamamos por fortalecimento, nós somos fortalecidas por este poder do nosso Deus. E nessa hora, eu quero convidar vocês, nós juntas como família, nós vamos clamar, nós vamos orar juntas, nós vamos repreender, nós vamos renunciar tudo aquilo que tem afastado a nossa vida, tudo aquilo que tem sufocado a nossa vida, tudo aquilo que tem atrapalhado, tudo aquilo que tem tomado o lugar do Senhor na nossa vida. E eu quero convidar você, nós já estamos de pé, mas que você permaneça de pé. Nós vamos orar juntas, nós vamos declarar a palavra de Deus juntas. Nós abrimos o culto hoje com a palavra de Efésios 6:10, a palavra que nós lemos e oramos, que nós somos revestidas e fortalecidas na força do poder do Senhor. E essa palavra, ela continua dizendo que nós precisamos revestir de uma armadura. O Senhor deixou para nós uma armadura para que nós nos revestimos. O Senhor deixou para nós a oração e deixou uma armadura para nós nos revestirmos. E nessa hora eu vou declarar essa armadura de Efésios, e eu quero que você declare comigo essa armadura. Nós vamos colocar essa armadura juntas e depois nós vamos juntas renunciar. Amém? Então eu vou falar e eu quero que você declare com a sua boca, com os seus lábios. Amém? Pai amado e Pai querido, coloque em mim agora o capacete da salvação. Coloque em mim a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e a sandália do Evangelho da preparação da paz, para que eu possa continuar
resistindo todas as artimanhas de Satanás. E que eu continue orando e sendo fortalecida na força do seu poder. Agora eu vou renunciar a algumas coisas. E eu gostaria que você renunciasse. Abre os seus olhos, quem tiver de olhos fechados. E fale comigo. Amém? Eu renuncio a todo pensamento ruim, pois eu tenho a mente de Cristo. E eu estou usando o capacete da salvação. Eu renuncio a toda ansiedade, crise de pânico, depressão. Eu lanço sobre os pés de Jesus todas as minhas ansiedades, as minhas inquietações, pois é Ele, e somente Ele, quem cuida da minha vida. Eu renuncio à inveja, ao espírito de comparação, a toda tristeza, a toda amargura, a baixa autoestima, pois eu sou a imagem e semelhança do meu Pai, que me criou no ventre da minha mãe de uma forma maravilhosa. Eu renuncio à preguiça, o desleixo, a apatia, pois eu sou chamada pelo Senhor como mulher virtuosa. Eu renuncio à mentira, à fofoca, à murmuração, à raiva, às palavras torpes, pois a minha boca foi feita para abençoar e para proclamar as boas novas do Senhor. Eu renuncio a todo espírito de sensualidade, de manipulação, todos os vícios, pois o meu corpo e a minha vida é templo do Espírito Santo, morada e habitação favorita de Jesus. Agora eu lavo a minha mente, eu lavo a minha boca, eu lavo os meus olhos, eu lavo os meus ouvidos e tudo que há em mim com o sangue de Jesus, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, por amor a mim e a você. Aleluia. O sangue de Jesus é poderoso para nos curar, é poderoso para nos libertar, é poderoso para nos salvar. Agora, para encerrar, vamos repetir: Senhor Jesus, fortalece a minha vida, torna os meus pés firmes, para que eu possa andar como a corça em lugares altos. Aleluia, glória a Deus, você está livre. Aleluia, que nessa noite nós possamos ir embora leve, fortalecidas, crendo que nós já deixamos aos pés de Jesus tudo aquilo que estava aprisionando, atrapalhando, nos sufocando, e nós vamos embora debaixo da paz do Senhor,
pois Ele comprou a nossa vida com alto preço. Nós somos amadas demais para ficar presa em lugares que o Senhor não tem para nós. Nós estamos com os nossos pés fortalecidos e nós vamos andar em lugares altos. Amém? Jesus, quero declarar o teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. E sobre sua família clame o santo nome Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos clamar agora pela nossa família, pela nossa casa, pela mulher sábia, virtuosa que vocês são. Nós vamos clamar pelos nossos filhos. Nós vamos clamar pelo nosso casamento. Também nós vamos clamar para aquelas que querem casar, arrumar um varão de guerra, arrumar um varão sacerdote para sua casa. Pai, eu quero abençoar a vida das minhas irmãs nessa noite, de cada uma que se colocou diante da tua presença. Pai, que veio, Senhor Jesus, para a tua casa com o coração sedento, Pai. Eu quero abençoar a vida de como elas são, Pai. Filhas, herdeiras de um Deus poderoso, Pai. Pai, eu quero abençoar a mente de cada uma, como já foi dito aqui. Pai, com sabedoria do alto, para ser conselheira do seu lar, para ser mulher, Senhor Jesus, segundo o teu coração, como Davi foi, Pai. Eu quero abençoar, Senhor Jesus, o coração das minhas irmãs, que nada venha, Senhor, te tirá-la da presença do teu Rei. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dela na tua dependência, Pai. Que elas sejam umas esposas sábias, que constroem a tua casa na rocha. Pai, em nome de Jesus, que não destrói como foi feito aquele dia na areia, Pai. Pai, que há um propósito sobre a vida de cada uma que está aqui nesta noite. Fortalecimento que veio do alto, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar o casamento de cada uma, Pai, que o Senhor continue fortalecendo, guiando, Pai. Continue se prostrando diante de Ti, que é de lá que vem, Senhor, a Tua direção sobre o casamento, sobre a vida dos filhos, Pai. Que elas possam continuar cuidando com zelo da sua casa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero olhar também para aquelas que estão procurando um marido. Pai, se revela ao coração de cada uma, Pai. Que venha ser um varão de guerra, que venha ser um sacerdote do seu lar, Pai. Deus, tira todos os na vida de cada uma, aquelas que têm colocado
colocado diante da Tua presença esse pedido, Senhor. E eu creio que vai ser o ano de bênção, Pai. Pai, em nome de Jesus, que elas possam também, Senhor, não procurar em qualquer canto, mas procurar no lugar certo, que é na Tua presença, dobrando o joelho e colocando, e desenhando, escrevendo quem vai ser o seu esposo, conforme Tu queres, Pai, para o coração de cada uma, Pai. Eu oro abençoando a vida das minhas irmãs, como mulheres, como mãe. Pai, eu oro pelos nossos filhos, Pai. Obrigada, Senhor, porque aquelas que já gerou e aquelas que vão gerar, Senhor, estão, Senhor Jesus, clamando aqui nesse dia, Pai, para que esses filhos sejam alcançados por Ti. Guarda a vida dos nossos filhos, Pai. Pai, guarda a vida de cada um, Senhor Jesus, debaixo das Tuas asas, debaixo do Seu esconderijo, Senhor. Eu peço uma direção do alto para as mães, aquelas que oram, um joelho dobrado, Pai, vale muito na Tua presença, Senhor. E eu creio em nome de esposa, filhas que tem colocado diante do Seu altar, joelho dobrado, Pai. Pai, eu quero abençoar a vida de cada uma, Senhor. Continue fazendo aquilo que lhe agrada, que elas continuem, Senhor Jesus, buscando no lugar certo a Tua presença, Pai. Eu oro, eu abençoo cada uma na Tua presença nessa noite, Pai. E faz aquilo, Pai, que tem que ser feito, e que as Tuas promessas sejam cumpridas na vida de cada uma aqui nesta noite, Pai. É assim que eu quero abençoar, em nome de Jesus. Amém. Que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Agora por intimidade com o Pai. Nós estamos na casa do Pai. Vocês podem ficar à vontade, aquelas que se sentirem de vontade de sentar, de se ajoelhar, fiquem à vontade. Amém? Pai, Abba, Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Oh, Pai, e o Senhor conhece os nossos corações, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor contempla cada coração aqui, Deus. Pai, o Senhor conhece as necessidades, Pai. E a nossa maior necessidade, Senhor, é a Tua presença. É mais de Ti, Senhor, e menos de nós. Oh, Deus, nós clamamos, Senhor, que o Senhor venha nos levar, Pai. Venha nos levar, Senhor, a um nível de intimidade contigo, Senhor, mais profunda, Senhor. Pai, nós queremos Te conhecer mais e mais, Deus. Oh, Pai, no nome de Jesus, Senhor, aumenta a Tua chama dentro dos nossos corações, Senhor. Oh, Pai, que nós venhamos ter mais fome e sede, Senhor, de estar na Tua presença, Senhor, rendida aos Teus pés, meu Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor, como nós precisamos de Ti, Pai. Pai, perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós temos olhado, Senhor, para situações, Senhor, e deixado, Pai, de Te buscar, Senhor. Oh, Deus, nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Oh, Pai, clamamos, Deus amado, Pai querido, pelo
Teu Espírito Santo, Senhor. Oh, Espírito Santo, a Tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mas que o Senhor, Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, Espírito Santo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós precisamos, Senhor, te conhecer mais e mais. Nós precisamos, Senhor, mergulhar nas Tuas águas, Pai. Mergulhar, não apenas estar no raso, Senhor, mas nós queremos mergulhar, Senhor, em Ti, Pai. Oh, Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai amado, se conosco, Senhor. Oh, Pai, nós queremos exalar o Teu bom perfume. Nós queremos, Senhor, ser a carta viva de Jesus, Pai, no meio da nossa família, Pai. No meio, Senhor, do nosso trabalho, Pai, onde nós colocarmos as plantas dos pés, Senhor. Pai, nós queremos ser, Deus, o jardim particular, o Teu jardim particular. Visita-nos, Senhor. Visita-nos nessa noite, Pai, com a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém e amém. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer Teu coração, e o Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer Teu coração. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer Teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer Teu coração. Amém. Você pode se assentar no seu lugar. Nós vamos fazer um breve momento de oração na palavra. E eu não vou nem pedir para você abrir a sua Bíblia, porque a gente vai manter as luzes apagadas. Eu vou pedir para a mídia projetar, por favor, Salmos 34. Nós vamos ler o versículo 4 e 5. E quando nós oramos, muitas vezes nos faltam as palavras. Eu, muitas vezes, me acheguei ao Senhor e não sabia como orar, não sabia o que dizer para Ele, porque tinha tanta coisa aqui dentro. Mas, quando nós não sabemos como orar, o Espírito Santo e o próprio Cristo intercede por nós. E a melhor maneira de você orar ao Senhor não é usando as palavras mais belas ou orando por muito tempo, mas declarando a própria palavra viva dele, que é a Bíblia. Então, abra sua Bíblia durante o seu dia, pegue um salmo e comece a salmodiar, comece a orar. Você pode cantar, você pode entoar, você pode ler, você pode declarar sobre a sua mente, sobre a sua família, sobre a sua situação, a palavra do Senhor. Então, vamos ler aqui o Salmo 34 e orar em cima disso. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. E os que olham para Ele estarão radiantes de alegria, e no seu rosto jamais mostrará decepção. E eu vou citar rapidamente o versículo 8. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Vamos orar em cima disso? Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, Pai. Como diz a sua palavra, nós buscamos a Ti, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos responde, Pai. E assim como Davi te buscou e o Senhor o respondeu, nos responda nessa hora, Pai. O Senhor sonda as buscas mais internas do nosso coração, Pai. Aquelas que muitas vezes nós nem conseguimos te dizer, Senhor. Então, sonda o nosso coração e nos responde. Livra a nossa alma dos temores, das aflições, Pai, das inquietações, Senhor. Porque quando nós olhamos para Ti, quando nós olhamos para a Tua presença, nós ficamos radiantes de alegria. E assim como o Senhor resplandeceu sobre o rosto, sobre a face de Moisés, Pai, mesmo
quando tudo dizer não, Pai, que mesmo quando não haja solução aos olhos humanos, nós possamos olhar para o Senhor, olhar para a Tua presença, porque no nosso rosto jamais haverá uma sombra de decepção, Pai, porque nós clamamos a Ti sabendo que o Senhor é bom e feliz é a mulher que se refugia em Ti. Nós tememos a Tua presença, nós sabemos que o Senhor serve até os animais, quanto mais a nós, Pai. O Senhor nos veste, o Senhor nos sonda, o Senhor nos escuta. Obrigado pelo Teu amor, obrigada pela Tua presença, obrigada porque os olhos do Senhor estão sobre nós, Pai. E assim como diz no final desse salmo, que o Senhor está perto daquelas que têm o coração quebrantado e a salva do espírito abatido. Então, Espírito Santo, encontre em nós quebrantamento verdadeiro. Encontre em nós, Pai, corações rendidos totalmente, mãos abertas. Você pode abrir as suas mãos agora como um ato de fé. Senhor, nós entregamos a Ti a nossa alma na Tua presença, para que o Teu Espírito nos salve, para que o Teu Espírito se revele a nós dia após dia. Nós olhamos para o Senhor, nós olhamos para a Tua presença e o Senhor nos responderá. Obrigada, Pai, porque pela fé nós já temos a solução no Senhor, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos um instante. Sinta a brisa do céu descer sobre sua mente, sobre seu coração. Sinta como Deus está trabalhando dentro do seu coração enquanto você ora, enquanto você clama. Nós estamos nos momentos finais. Estamos chegando ao fim dos nossos clamores nessa noite. E foi entregue aí na sua mão um papel rosa, simbolizando o Dia da Mulher. E se você não escreveu o seu pedido ainda, por favor, escreva agora rapidamente. Quero chamar a missionária Neide aqui. Esse será o último clamor e logo em seguida nós vamos estar fazendo uma intercessão para quem precisar. Então faça o seu pedido, que você não fez ainda. E à medida que você for fazendo o seu pedido, você vai se colocando em pé com o seu papel para o alto, como um momento profético. Enquanto a Isa ministra a canção, logo em seguida a missionária Neide vai estar clamando por esses pedidos. Amém? E depois que ela clamar, eu explico. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Senhor, Deus, Tu és o Deus de poder. E nessa hora, Senhor, eu peço que cada uma de vocês levante seus pedidos, que as intercessoras estejam com os braços erguidos, assim como um dia numa batalha, Moisés erguia as mãos, Moisés intercedia, enquanto ele intercedia, a batalha era vencida. Quando ele abaixava as mãos, eles começavam a perder. O povo da guerra, os que estavam guerreando com Josué na batalha, eles perdiam. Mas Moisés erguia as mãos e pedia e clamava ao Senhor. E como Moisés, eu ergo as minhas mãos agora. Como Moisés, eu peço a Ti, Senhor, toma conta, Deus amado, ouve o clamor de cada irmã aqui, Senhor. Há pedido, Senhor, de todas as ordens, há pedido para o casamento, há pedido para os filhos, meu Deus amado, há pedido por cura,
há pedido pela situação financeira, há pedido pela porta de emprego. Quantos pedidos, meu Deus, há pedido por mais fé, há pedido por mais esperança, há pedido por mais alegria, há pedido de todos os tipos, meu Deus, e eu clamo a Ti com os meus braços erguidos, Senhor. Vem, Senhor amado, opera o Seu milagre, opera, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Atende, meu Deus. O Senhor diz na Tua palavra que se nós Te buscar de todo o coração, que nós o encontraremos e o Senhor nos deixará o achar. Senhor, nós queremos Te encontrar, Senhor. Ouve o nosso pedido de clamor nessa hora, Pai. Atende o pedido, Senhor, de cada uma aqui. Eu Te peço, Senhor amado, nessa hora. Deus, vem, Pai amado. Vem, amado, com a Tua provisão. Vem, amado, com a Tua vitória. Vem, amado, com o Teu amor, Senhor, em cada coração, em cada casa, em cada lar, em cada pedido que aqui foi feito, meu Deus. Em o nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que as minhas irmãs lembrem desse dia. Que as minhas irmãs lembrem da Tua palavra. Que as minhas irmãs lembrem, Senhor amado, que é de braços erguidos que nós vencemos, que nós alcançamos, Pai, a Ti. Nós alcançamos a Ti porque nós cremos em Ti, porque o Senhor é um Deus de verdade. Um dia o Senhor me disse que o Senhor é um Deus de verdade. O Senhor é um Deus de verdade. O Senhor existe. Aleluia. E nós cremos, Pai, que elas, Pai, alcançarão a graça. Elas alcançarão a graça, Pai, do pedido que elas fizeram, meu Deus. E que ainda um dia elas vão testemunhar ainda, Senhor, dos Teus feitos e das Suas maravilhas, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Assim nós oramos. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele está lendo os nossos pedidos nessa noite. Sejam fortalecidas no Senhor e na força do seu poder, amém? Louvado seja Deus. Nesse momento nós vamos encerrar os clamores e eu quero, que pena, né? No próximo tem mais. Nós temos o culto das transformadas, toda a primeira sexta de cada mês. Vocês são sempre convidadas e muito bem-vindas. Traga mais mulheres para estar se fortalecendo na casa de Deus. E eu quero deixar agora o convite, antes da nossa comunhão lá na frente, que teremos um momento de comunhão, um lanchinho bem especial. Mas eu quero convidar você que ainda precisa de uma oração. A intercessão vai estar se colocando aqui na frente. Peço às intercessoras. Peço também a Ellen está aqui no templo. A Ellen vai estar ocupada, né, Ellen? Deixa eu ver quem pode fazer isso. A Cleo, recolha todos os pedidos, por favor. Nós vamos colocar aqui no gasofilácio de oração, onde as intercessoras sempre estão clamando, os pastores. Então, a Cleo vai passar recolhendo todos